Quando eu sento com um jovem, ou sento com uma criança, ou entro numa casa, num barraco e acolho a realidade empobrecida e ela se torna parte de mim, ela me muda, ela muda meus conceitos, ela muda minha visão, ela muda o meu jeito de olhar e de ser. Eu creio que o distanciamento sobre essa realidade torna essa realidade fantasiosa, como se fosse a realidade que produz a violência. Wilson Groh, o sacerdote da favela. Há mais de 30 anos, o padre Wilson Groh mora no maciço do Morro da Cruz, mais precisamente no Monte Serrat, conhecido também como Morro da Caixa, região periférica do centro de Florianópolis. Junto com a comunidade, construiu um legado baseado na coletividade e no amor ao próximo. O marco desse legado se chama Centro Cultural Escrava Anastácia. Wilson Groh nasceu em 24 de abril de 1954, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Filho de Floriano Francisco e Adélia Groh, era um dos mais velhos de 11 irmãos. Nessa grande e unida família, ele cresceu com boas relações vividas em seu lar. Essas influências e exemplos o seguiram por toda a sua vida. Nós somos em 11, hoje ainda somos 8 pessoas. Vivíamos numa região próxima do centro da cidade, onde também cultivávamos bastante coisas da área da agricultura. E a gente tem se construído muito familiarmente numa visão muito comunitária, muito solidária, muito de entreajuda, muito de condividir as despesas. O fio da minha história de vida familiar que me conduz hoje para esse trabalho todo na perspectiva social. Vem muito desse meio, não? A mãe, Dona Adélia Groh, hoje com 88 anos, relembra os tempos de infância de Wilson. E foi toda a vida assim, uma criança que os outros só iam brincar, porque eles eram 4 irmãos, né? E os outros só iam brincar, ele não saía, né? Ele não saía ficar por dentro de casa, fazia uma brincadeira dentro de casa, uma brincadeirinha fora no terreiro, mas de dizer que ele foi um menino assim que ele saía, não, ele era muito medroso, tinha medo de tudo. Os pais eram operários da fábrica têxtil Renault. Wilson e seus irmãos naturalmente seriam inseridos nesse mundo, mas com 12 anos, o menino resolveu trabalhar em outra empresa. Nessa fase, Wilson se dividia entre trabalho, estudo e as idas às reuniões sindicais na fábrica. Meu pensamento social surge até em função disso, porque a fábrica tinha bolsas de estudo e o meu pai tinha de ir na fábrica, na assembleia sindical, para assinar sempre. E ele não participava, eu que ia. Aos 12 anos eu fiz um curso no Senai para auxiliar de escritório e depois eu fui trabalhar num bar, onde eu trabalhei dos meus 12, 13 até 19 anos nesse bar, até quando iniciei filosofia praticamente. A vocação para o sacerdócio surge ainda criança. A mãe, Dona Adélia, relembra um episódio. Quando ele tinha 4 anos, ele já dizia que ele queria ficar padre. Os outros irmãozinhos iam brincar, ele pegava uma banana e ele cortava tudo em rodelinha, né? Então ele dizia corpo de Cristo. Ele ia na igreja, ele viu o padre dizer corpo de Cristo, né? Ele dava a bananinha para os outros, faziam um pouco dele, né? Os outros irmãos faziam um pouco dele, né? Mas ele não. Ele cortava a banana em rodelinha e dizia corpo de Cristo, né? A minha vida de concepção, nesse sentido de vocação, de sentir assim essa dimensão, foi uma coisa que sempre me acompanhou. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem dor. Aos 15 anos, em 1969, plena ditadura militar, Wilson decide se tornar padre e entra no seminário Azambuja, em Brusque. Nos primeiros anos de estudo, ele continua morando com os pais. Mas em 1975, Wilson decide ir morar no seminário para fazer filosofia. Em tempos políticos turbulentos, a igreja era uma das poucas instituições com alguma liberdade de expressão. Era período ainda muito forte. A ditadura no país, eu devia estar fazendo ginásio por aí, num período de 13, 14, 15 anos, em que a gente também respirava um pouco as questões, sem saber muito o que tinha acontecido com esse país, mas com intuições desse lado social e da importância das questões sociais, que a gente desde cedo foi envolvido em comunidades eclesiais de base, em lutas sociais, no meu período da teologia. Então já tinha um pouco de elementos e isso definiu muito o meu caminho de ministério sacerdotal para o mundo das periferias. Caminhando e cantando.
Ao estudar as ideias de comunismo e socialismo de Karl Marx e do padre operário francês Abbé Pierre, Wilson descobre a sua missão com os menos favorecidos. Isso me formou muito dentro desse processo. Depois, claro, filosofia, nós começamos a ler toda a questão das ciências sociais, e entre elas a questão do marxismo. A teologia da libertação, corrente teológica seguida por Wilson, surge a partir da realidade cultural, social, econômica e política sob a qual se encontrava a América Latina nas décadas de 60 e 70 do último século. Ela propõe o engajamento político dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A teologia da libertação, ela nasce em cima de uma experiência concreta de vida cristã, de uma prática cristã que começa a ser refletida, que construída, uma concepção de caminho e de um olhar de como Deus se manifesta no processo histórico da América Latina. E a perspectiva da construção do reino de Deus numa visão da solidariedade, da justiça, da cooperação, do olhar basicamente ao mundo dos injustiçados, se colocar nesta relação e assumir a partir daí um caminho concreto, numa perspectiva de gerar vida onde não tem vida. Em 1978, Wilson acaba o seminário em Brusque e segue para Florianópolis, onde se torna acadêmico de teologia e filosofia. Na companhia dos colegas de faculdade, ele começa a subir os morros buscando a aproximação com o mundo empobrecido. Eu já participava um pouco de trabalho social na periferia de Florianópolis, no Morro do Mocotó. Participava de alguns encontros da Justiça e Não Violência de São Paulo. Participava também de Associação de Defesa dos Favelados. No ano de 1983, Wilson chega à comunidade do Monte Serrat. Ele já queria morar no local em seu primeiro ano como padre. Mesmo com o apoio do arcebispo Dom Afonso, ele precisou esperar. Foi o bispo que me apoiou a vir. Porém, eu morei o primeiro ano de vida sacerdotal na catedral. E o segundo ano de vida do sacerdócio, aí ele me liberou, que era um acordo que a gente tinha feito, que eu moraria um ano na catedral, depois me liberaria para o morro. E aí eu vim pro morro. Periferia, barracos, vielas, multidões, objetivos semelhantes, várias direções, onde a tranquilidade um minuto se Enfim, Wilson consegue realizar sua vontade de morar no Monte Serrat. O ano era 1984. Assim como a maioria dos moradores, o padre se instalou num pequeno barraco. Me introduzi no morro de forma muito simples, entrando na vida da cultura, na vida das pessoas, um pequeno barraco, uma casa simples, como todo mundo tinha, e iniciando a vida nesse sentido. Gente boa, era meu chegado. João Ferreira de Souza, ou Seu Teco como todos o conhecem, antigo morador da comunidade e grande amigo e companheiro de lutas de Wilson, conta como era o jovem padre ao chegar no morro. O Padre Wilson veio para cá em 83, mais ou menos. 84, mais ou menos, ele começou o trabalho dele. Quem vê o Padre Wilson hoje, quem viu ele antes, vai dizer assim, pô, mas esse não é aquele. Porque ele era bem magrinho, né? Aquele cabelo dele assim comprido ainda continua, né? E ali no lado da casa dele, que era a capelinha pequena, nós construímos uma casinha para ele vir morar. Ele lembra uma engraçada história sobre os primeiros tempos de moradia do padre na comunidade. Quando ele chegava meio-dia, ele vinha para casa para almoçar. Ia aqui embaixo, tinha um armazém, que ficava aquela turma de pinguça. Quando ele subia, eles davam um tempo e iam lá sentar na porta dele. Aí ele perguntava para ele estava fazendo a comidinha dele, né? Aí ele perguntava, vocês já almoçaram? Aí eles diziam, não, nós não almoçamos. Ele pegava a comida dele, passava café e dava comida para eles. Aí falamos ele assim, poxa, esse padre aí, rapaz, ele não engorda, toda a vida é magro, coisa, parece que ele não come. Aí eu peguei e disse, não, pois acontece o seguinte, é que os rapazes vão para lá na hora do almoço, o quê? E disse para ele, olha, a partir de agora, todos os dias tu vais almoçar aqui em casa. Todo brasileiro tem um sonho de um dia ter um carro, casa própria e um pouco de alegria, mas não... Inserido no Monte Serrat, Padre Wilson começa a estreitar os laços com a comunidade, dedicando-se exclusivamente à construção dos movimentos sociais, reivindicando terra, moradia e melhores condições de vida para a população excluída das políticas públicas. Muitos eram os problemas no morro,
era preciso união e organização dos moradores. A gente pode ter duas formas de olhar uma comunidade empobrecida. Um olhar é só demanda, as faltas, as necessidades, a não presença do Estado com políticas públicas. E a outra é olhar também o capital social que tem ali, o capital humano, as pessoas, a sua criatividade, tantas coisas que as pessoas constroem, a sua cooperação, o processo de solidariedade. Eu tenho a impressão que eu sempre visibilizei todo esse processo, ligando toda a dimensão de um saber popular, da cultura popular, mas também todas as questões da não presença do Estado nessas áreas. Era o momento da coletividade. Seu Teco relembra os mutirões. A nossa rua aqui, que nós abrimos hoje o caminho, a Vieira da Rosa, até a RBS, foi tudo feito por mutirão. Que me dá saudades daqueles momentos que a gente andou abrindo o caminho, né? Porque chegava assim sábado, era aqueles 30 homens, todo mundo com enxada, picareta e pá. Nós tínhamos que abrir as valas e colocar os tubos. Né? A prefeitura não dá. Depois, um certo pedaço, é que nós mesmos arrecadava o dinheirinho para pagar o operador da retroescavadeira. Dona Darcy fala que o resgate da autoestima do povo do morro, trazida pelo padre, foi um fator determinante para intensificar os trabalhos sociais na comunidade. Com essa autoestima, ele nos fez conhecer toda uma realidade que para nós era diferente. Uma realidade que, como negros que somos, tínhamos dificuldade. Ivone Peraça, hoje coordenadora geral do Centro Cultural Escrava Anastácia, conta como ficou sabendo sobre o padre das periferias. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu fui pro morro e perguntei onde tinha uma pessoa que trabalhasse com algum projeto que gerasse vida, uma vida diferente. E aí uma irmã da Bancada Conceição, Cuca, me indicou o Padre Wilson, falou que tinha um padre que morava lá em cima. E eu no mesmo dia saí e fui pro Monte Serra e aí conheci o Wilson. Incansável com o trabalho no Monte Serra, Wilson queria mais. Afinal, haviam muitas comunidades sofrendo com o descaso, como conta seu Teco. Padre Wilson, ele era paróquio de 18 ou 19 paróquias que ele celebrava a missa. Só num lugar mais carente. E o Padre Wilson começou a ver nas outras comunidades que precisavam também. Como Mocotó, ali a Laura Caminhameira, Horácio, Penitenciária, Serrinha e por aí afora. E ele começou a lutar. Cada lugar desse tem uma semente plantada dele. Tem a creche, tem um grupo, tudo isso obra do Padre Wilson. Mas ainda não era bom para ele. Ele achava melhor fazer uma união com as comunidades. Aí foi aonde foi criado o Maciço do Morro da Cruz. Além da pouca infraestrutura, da carência de emprego e renda para esses moradores excluídos da sociedade, algo terrível chegou ao morro nos anos 90, o narcotráfico. E com ele todo tipo de violência e assassinatos. O narcotráfico ele tem assumido uma força também depois dos anos 90 muito forte, entende? 90, 2000 por aí. Acho que aí se constituiu exatamente por falta de políticas públicas nessa área de geração, trabalho e renda para a juventude. Para seu Teco, a falta de acesso à educação para as crianças e jovens da comunidade foi a causa do problema. A educação foi uma das brigas que a gente teve com o Instituto de Educação. Eles queriam dar 5 vagas para os morros. Então quer dizer que ia sair cada morro uma criança. Aí começou a vir a droga, o pai não tinha condições de dar o estudo para a criança. Aí é que começou a fortalecer os traficantes. Porque a criança chegava ali, ele dava, na época, dava R$2, R$5. Os pais também pobre, não tinha condições, o filho chegava com dinheiro em casa, dava para comprar, não tinha, então aproveitava e o filho foi se envolvendo. Então esse é que foi o problema. Mas por quê? Eu culpo as nossas autoridades. É como um vírus sem cura e você sabe disto, quem permanece no erro se lança no precipício. Elivelton, de 19 anos, entrou no mundo do crime impulsionado pela raiva. Seu irmão mais velho tinha sido assassinado. Eu comecei aos 15. Eu fui um moleque muito trabalhador quando eu era mais menor. Eu trabalhava em engraxar sapato no centro e logo em seguida veio um choque de perder meu irmão, que era da vida do crime. E daí pra frente a minha vida mudou, porque ele matou meu irmão, tem a mesma idade que eu. E daí foi onde eu comecei a enxergar esse caminho, né, do crime, né. E quando meu irmão morreu, ele era dono de uma boca, né. Então eu demorei um pouquinho pra cair na real. E daí daqui a pouco tava já envolvido. Comecei a cuidando da boca que era dele, vendendo droga bem mesmo.
Totalmente envolvido com o crime, ele acabou preso. Fui uma vez, mas não por tráfico, por roubo, só estamos armados. Na época eu já estava de dono da boca e não quis mais da boca, resolvi deixar de lado e comecei a roubar. Com o tempo, veio o arrependimento. Eu me arrependo porque, né, por causa que eu tenho uma mãe que ela é depressiva e o meu irmão, né, morreu por ali, eu tinha um exemplo na minha vista e mesmo assim me joguei ali. Quase matei minha mãe quando ela ficou sabendo que eu fui preso, porque ela ficou mais ruim ainda. E daí eu me arrependo por isso aí, né? Eu tenho amor à minha mãe, né? Apesar do que eu fiz, mas eu gosto da minha mãe, do meu pai. E é por eles que eu mudei, né? Infelizmente, muitos outros jovens seguiram o mesmo caminho de Elivelton. Diego Trípoli, 23 anos. Namorava, traficava, roubava, também já assaltei também. Chegou a ser preso? Já, 2 vezes. Como é que é a vida lá na cadeia? Não cheguei aí em cana assim em cadeia porque eu era de menor, né? Mas já frequentei o 6º ali, que é quase como se fosse uma cadeia também, né? Mas não é cadeia mesmo. João Marcos dos Reis, 18 anos. Já fui preso e, graças a Deus, tive um caminho bom, né? Eu consegui achar o Centro Cultural e me deu a oportunidade de hoje em dia estar trabalhando, que é o que eu mais gosto, surfar e poder fazer manutenção de prancha. As mortes causadas pelo narcotráfico e por guerras entre gangues rivais se tornaram comuns na comunidade. Em 2002, Padre Wilson realizou 80 funerais de jovens mortos violentamente pelo tráfico. Toda morte violenta foram sempre mortes que me marcaram muito, porque mortes violentas e mortes antes do tempo sempre nos remete a um sistema construído, injusto, opressor, que não dá condição de possibilidade de vida e que as vidas são destruídas em função desse modo de produção capitalista. Nosso povo unido, digo que atitude não é dedo no gatilho. Essas mortes são sempre lembradas por aqueles que, por força do destino ou pelas oportunidades que lhes foram oferecidas, escaparam deste triste fim. Eles perderam parentes e amigos e sobreviveram ao crime organizado. Ciro José Hugen, 26 anos. Tem muitos ainda que ainda continuam. E a maioria já morreu também. Não tem muito mais não. A maioria morreu e o que não morreu saiu. João Marcos dos Reis perdeu um primo. Eu moro no Chico Mendes e já perdi vários amigos até, inclusive meu primo também. Morreu pela essa vida maldita aí que é a vida do crime. O questionamento é: o crime compensa? Ciro tem uma resposta. Naquele momento sim, né? Isso é uma ilusão do cara, né? O cara pensa que é bom ter dinheiro, ter droga pra usar, ter várias gatas, mas não, isso aí não quer dizer tudo, né? O sossego, a família do cara tá tranquila, a mãe, o pai. As marcas das tragédias não se apagarão da memória do Padre Wilson, que luta pela vida. Eu diria que todas as mortes me marcaram. Todas as mortes violentas sempre foram mortes que me questionaram, me provocaram, mas não me paralisaram frente à necessidade de gerar movimento para um processo de gerar oportunidades. Acuados com o movimento da comunidade contra as drogas, os traficantes começaram as ameaças. Seu Teco relata. A gente foi ameaçado, eu fui ameaçado. Fui muito marcado, pessoa marcada, eu, Padre Wilson, Dona Daci, e outros mais também, né? Minha casa eles danificaram, quebraram telhado, quebraram porta, pincharam a minha parede, que me matar e tal. Mas eu disse, não, quando Deus me chamar eu vou, né? Diante de tanta violência, um pedido de socorro. As mulheres, mães, esposas, avós e líderes comunitárias precisavam defender sua comunidade. Então, em 1994, é fundada a ONG Centro Cultural Escrava Anastácia. A instituição foi registrada formalmente em 1996. Primeiros tempos, a gente trabalhou muito em cima das questões muito vitais, que era a questão sem teto, a questão urbanização, a questão das necessidades prementes. E a partir daí foram nascendo toda a questão da importância de criar núcleos de formação interno, de organização, que pudesse levar para frente esses processos. O Centro Cultural, ele surge até pelo grupo de mulheres que se envolviam na época nesse processo todo e começaram também a demarcar um pouco uma luta para que as crianças não fossem ao narcotráfico, os jovens não fossem assassinados. Um trabalho de formiguinhas.
mas que cresceu, como conta seu Teco. O Padre Wilson sempre dizia para nós somos uma formiguinha, um dia nós vamos ser um formigão. Para quem ouviu sempre essas palavras dos lábios do Padre Wilson, esteve ao lado dele, pode ver que hoje não é mais aquela formiguinha. Não é também aquele formigão grandão, mas é um formigão que está trazendo para a sociedade aqueles excluídos. Porque se a nossa sociedade, ela olhasse para a população do morro, porque eles não olham as comunidades. Dentro das comunidades tem pessoas dignas. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, true, é rua de terra. Estamos chegando na humildade, peraí. Em 2011, o Centro Cultural Escrava Anastácia completou 17 anos. Um trabalho que sempre teve por objetivo criar oportunidades ao cidadão, dar às pessoas a possibilidade de emancipação. Padre Wilson fala de como o assistencialismo pode prejudicar o crescimento social e profissional do ser humano. Acho que todo o processo do assistencialismo deixa o outro dependente de si, e que historicamente o Brasil viveu uma história muito forte nessa questão. O rompimento com o assistencialismo é o inverso, é gerar condições de as pessoas terem ferramenta para suas próprias vidas. A educação, o conhecimento, ela é uma ferramenta que torna o outro capaz, torna o outro protagonista. Acho que todo o nosso investimento na área da educação é um investimento que leva para isso. Outro problema apontado pelos moradores do morro e de outras comunidades periféricas é o preconceito que sofrem ao tentar vaga no mercado de trabalho, bem como pela sua situação de pobreza. Luciana Varela, conhecida por todos como Dada, já passou por isso. Porque tu chegar numa empresa pedindo um emprego e ser rotulada por onde tu mora ou pela cor da tua pele é muito complicado. Eu já fui numa empresa e pedi uma vaga para trabalhar e eu não consegui. Quando eu fui com o ingresso chamado Padre Wilson, eu consegui, mas aí eu já não quis mais. Eu sabia que era só o nome dele que estava fazendo diferença. Sendo que a cor da minha pele não diz quem sou eu. Não me dá a oportunidade nem de mostrar quem sou eu. Há uma tendência de criminalizar cada vez mais os movimentos sociais, as pessoas que lutam, as pessoas que se organizam. E o preconceito está muito forte em relação a olhar um jovem negro, olhar um jovem pobre, olhar um morador de rua, olhar pessoas que se trajam mal por falta de condições. Apesar de tantas tribulações, hoje a realidade é outra no morro. A comunidade percebe a diferença que as ações realizadas pelo Padre Wilson e consolidadas através do Centro Cultural trouxeram para o local. Para a Dada, Wilson se tornou a referência do povo do morro. Na comunidade teve pessoas que foram até oportunistas demais de comprar botijão de gás e mandar passar na casa do Vitor, que ele pagava. Mas no fato de trazer pessoas novas para a comunidade foi através do Padre Wilson, porque aqui teve pessoas até da cidade de Gali. Eu tive contato com italianos, com angolanos, pessoas que moram em Jerusalém. Na verdade, o Padre Wilson faz uma tremenda diferença na comunidade. Se ele saísse daqui, eu acho que a comunidade perderia quase que a referência. São muitos os projetos e as pessoas beneficiadas com as ações sociais na comunidade do Monte Serrat e em outras localidades que hoje compreende os trabalhos da ONG. Educação, esporte, capacitação profissional, inserção no mercado de trabalho e na faculdade. Eu acho que deveríamos pensar a educação relacionada com a questão cultura, relacionada com a questão também de mercado de trabalho. A escola deveria ser espaços laboratoriais, talvez de tempo integral, onde a criança pudesse ficar numa parte da manhã estudando, a outra parte com jogos, com divertimento. Então todo esse processo é o grande caminho em termos de perspectiva de futuro. Luciana Varela, moradora do Monte Serrat, hoje funcionária do Centro Cultural Escrava Anastácia, fala das estatísticas de recuperação dos jovens que participam dos projetos. De 100%, eu acho que uns 85% se estabelecem legal no mercado de trabalho e voltam a estudo até fazer faculdade, porque nós temos agência de inserção, que também dá um suporte legal para a turma, tanto para nós articuladores, para as pessoas da comunidade, para quem não é da comunidade e tem baixa renda, e para os jovens dos projetos. Acreditar no potencial, dar oportunidades, incluir. Com esses conceitos colocados em prática, muitos jovens foram favorecidos pelos ideais de amor, fraternidade e união promovidos pelo Padre Wilson Groh em seus projetos. Os jovens Ciro Hugen, Diego Trípoli e Diogo Matilde são exemplos de que é possível resgatar um ser humano do mundo dos excluídos. Aprendi várias coisas, aprendi a surfar, aprendi a fazer pranchas, posso dizer que tem uma profissão. Pretendo fazer a faculdade de educação física, se formar de repente, né? Vamos ver daqui para frente, né? E perspectivas
né? De uma vida melhor, né? Que de antigamente não tava com nada, né? Agora é isso aí mesmo, cara, tá em busca de um novo objetivo, né? Foi bem legal, gostei bastante. No começo até não foi tanto, porque o mais fácil estava na rua, né? Daí depois que começou, que eu vi mesmo que era isso dali que eu queria, comecei a me dedicar bastante. Diante de tantas batalhas pelo bem comum, o Padre Wilson é admirado por todos que o conhecem e convivem com ele. Ivone Peraça, coordenadora geral do Centro Cultural Escrava Anastácia. O que me chamou a atenção e que continua até hoje é essa persistência que o Wilson tem como vida de ter um olhar mais voltado para a população periférica, para a população marginalizada. Isso é o que eu admiro. Adriana Boom, coordenadora da Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito. Depois que eu comecei a trabalhar com o Padre Wilson, vi o desprendimento dele com o material, a preocupação que ele tem todo dia com as pessoas, com essas famílias, com essas crianças. Para mim, trabalhar com o Padre Wilson é um presente de Deus. Assim, eu aprendo todos os dias com ele, eu aprendo quando ele tá bravo, eu aprendo quando ele entra rindo. Eu acho ele assim 10. Eu não conheci ninguém até agora como ele. Dona Darcy Vitória de Brito. Sobre o Padre Wilson Grow, dessa pessoa que tem uma especialidade de conhecer o humano. O conhecer o humano do Padre Wilson é na sua simplicidade, na sua dignidade, no seu amor ao próximo. João Ferreira de Souza, seu Teco. Falar em Padre Wilson é falar, não sei, ele se doa da vida dele. É um homem ocupado com todo, não só com ele. Ele se preocupa mais com os outros. Luciana Varela, articuladora do projeto Procurando Caminho. Ele é totalmente entregue para a comunidade. Eu nunca vi e nunca ouvi ele dizer não para ninguém, desde o que ele tem para comer dentro de casa até o que ele não tem possa conseguir com alguém. Em meio à guerra, o ódio e a ganância, ainda está viva aquela chama de esperança. Olhando o conjunto do país, acho que a gente tem muitas coisas que mudaram já. E tantas outras coisas que têm de serem mudadas. Agora, do ponto de vista da nossa vida e do sentido que a vida tem, e da importância da luta da vida, nós temos de todo dia buscar razões para viver. E a grande razão para viver é querer construir um país melhor, um mundo melhor. E queremos, sem dúvida, dedicar a vida no conjunto desse trabalho. Wilson Grow, o sacerdote da favela. Este documentário é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Produção: acadêmicas Graciela Caíno Fel e Kate Osnivalda Smolenars. Orientação: professor doutor Ricardo Leandro de Medeiros. Locução do programa: Graciela Fel e Kate Smolenars. Edição e sonoplastia: Márcio Goebel. Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, segundo semestre de 2011.